Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma estrutura de dados muito importante na ciência da computação, que é a chamada de árvore. Existem muitos tipos de árvore na ciência da computação, mas hoje nós vamos falar sobre árvore de uma maneira geral. E os conceitos que eu vou apresentar hoje se aplicam a quaisquer tipos de árvore. Bem, o que é uma árvore? Uma árvore é uma estrutura hierárquica de nós, onde os principais elementos da árvore, então, são chamados de nós. E esses nós, por exemplo, quem são os nós aqui nessa árvore? É o A. O A é um nó. O D é um nó. E assim por diante. Todos os outros pontos aqui dessa estrutura aqui são nós. Você pode pensar nos nós na árvore como se fossem os nós numa lista encadeada. Onde você vai ter, além dos dados que aquele nó está guardando, um ponteiro para o próximo elemento, por exemplo. No caso da árvore, a diferença é que você não vai ter só um ponteiro, normalmente, que aponta para o próximo. Você vai ter, normalmente, pelo menos 2 ponteiros que vão apontar para outros nós que estão abaixo na hierarquia. E esses nós que estão diretamente após um determinado nó na hierarquia da árvore são chamados de nós filhos. Nesse caso, B é um filho de A, por exemplo. B é um filho de A. Tá? E o A, ele tem um nome especial. Por quê? Porque ele é o primeiro nó da árvore. O primeiro nó da árvore a gente chama de raiz. Um outro tipo de nó que vale a pena a gente nomear numa árvore é o nó que não tem filhos. Um nó que não tem filhos a gente chama de, adivinha, folha. Tá? Então, esse seria um nó folha dessa árvore que está enraizada em A. Tá? Assim como D também é, F também é e G também é. Vocês podem notar uma coisa bem peculiar das árvores. As árvores elas são estruturas de dados recursivas. Ou seja, a gente tem uma árvore que está enraizada em A, por exemplo, e que contém todos os nós que a gente está vendo aqui. Mas a gente também pode dizer que C é a raiz de uma árvore que começa em C e engloba todos os elementos que estão abaixo de C. Ou seja, isso aqui também é uma árvore. Tá? E essa aqui é uma árvore enraizada em C. Tá? Então, vou pintar aqui a raiz da árvore. Tá? Assim como, por exemplo, toda essa árvore que está aqui abaixo de B, todos esses nós que estão abaixo de B, que são filhos e filhos de filhos e filhos e filhos e filhos de B, são também uma árvore, também uma árvore enraizada dessa vez em B. Então, essa ideia da árvore C, uma estrutura de dados recursiva, é bastante útil, como a gente vai ver quando a gente estiver construindo algoritmos que funcionam em árvores. Uma outra informação que a gente pode extrair da estrutura de uma árvore é a informação de profundidade de um nó. Então, a profundidade de um nó é simplesmente quantos links que a gente passou até chegar naquele nó a partir da raiz. E claro que vai depender da raiz que você está considerando. Então, vamos considerar a raiz A aqui, o nó A. Então, a profundidade de B é 1, porque a gente passa por um link de A até chegar em B. A profundidade de F é o que, então? É 2, tá? Porque a gente vai precisar de passar de A para B e de B para F. Ou seja, tem dois saltos que a gente tem que fazer. Tá? E também, vamos fazer mais um, só para fixar bem. Qual que é a profundidade do nó H na nossa árvore que está enraizada em A? É 1, 2, 3. Então, quando a gente está falando de profundidade de um nó, a gente está falando de quantos links ou quantas arestas também, que a gente pode chamar, essas conexões aqui. Tá? Quantos links ou quantas arestas que a gente tem que passar de uma determinada raiz até chegar naquele nó. Então, a profundidade é o número de arestas da raiz até um nó.
E tem uma outra coisa interessante, tá? Sempre vai ter apenas um único caminho entre a raiz e qualquer nó da árvore. Tá? Isso é uma propriedade bastante interessante também nas árvores, que podem ser úteis mais para frente, quando a gente estiver fazendo algoritmos aí para passear na árvore. Um conceito relacionado ao conceito de profundidade é o conceito de altura. Tá? Então, a altura, a gente não está falando do nó mais, tá? A gente está falando da árvore agora. Então, a profundidade é do nó e a altura é da árvore. Tá? Então, qual é a profundidade da árvore que está enraizada em A? Basta você ver qual que é o nó mais profundo. Então, o nó mais profundo, a profundidade do nó mais profundo é a altura da árvore. Então, nesse caso, quando a gente está pensando aqui na árvore enraizada em A, por exemplo, tá? Então, a altura dessa árvore é 3, porque o nó mais profundo tem profundidade 3. Agora, por exemplo, se a gente estivesse falando aqui da árvore enraizada em C, qual que é a altura da árvore enraizada em C? A altura da árvore enraizada em C é 1. Tá? Porque o nó mais profundo a partir da raiz está uma aresta de distância a partir da raiz. E da árvore enraizada em B, qual que é a altura dela? É 2, né? Porque a partir, considerando que a raiz é B, a gente vai ter então 2 saltos, né? A gente vai passar por 2 arestas até chegar no nó mais profundo. Portanto, a altura de uma árvore é a profundidade do nó mais profundo. Por último, nós vamos falar do conceito de grau de um nó. Então, o que é o grau de um nó? Bem, o grau do nó é simplesmente quantos filhos que o nó tem. Tá? Então, por exemplo, aqui o nó A tem grau 2, porque ele tem 2 filhos. O nó B tem grau 3, porque ele tem 3 filhos. Tá? No caso dos nós folhas, a gente fala que eles têm grau 0, porque eles não têm nenhum filho. Então, o D, o H, o F e o G são grau 0. E o E e o C tem grau 1. Essa ideia de grau, ela também leva a gente a pensar no grau da árvore como um todo. E a gente diz que o grau da árvore é o grau do nó que tem o maior grau. Então, a gente chama uma árvore que tem grau 3 de árvore ternária. Uma árvore que tem grau 4, a gente chama de árvore quaternária. E talvez o tipo de árvore mais comum e mais usado é a árvore binária. Tá? A árvore binária é uma árvore que tem grau 2. Tá? Ou seja, cada nó tem no máximo 2 filhos. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre árvores binárias e percursos em árvores binárias. Então, por hoje é só e até a próxima.